Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra e explico essa brincadeira que a gente faz porque há mais de 44 anos Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são lugares diferentes e as pessoas ainda confundem. Oi, gente, eu sou Sabrina Baez e tô aqui hoje para contar histórias inspiradoras. Histórias de pessoas que conectaram com o seu propósito e assim mudaram não só a sua vida, mas como a vida de outras pessoas. E a cada episódio temos aqui relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram e superaram obstáculos e encontraram confiança para serem considerados referências. Nós do NovoCast queremos que essas histórias sirvam de inspiração para você. A gente acredita que essas histórias possam guiar você para novas possibilidades na sua vida. Então vem com a gente, prepara o teu tereré e vamos participar dessa jornada de transformação e que você possa tirar dessa história de hoje um insight aí para sua vida, para sua jornada, que você possa ser mais feliz. Bom, deixa eu pegar aqui o currículo do nosso querido convidado hoje. Ele é embaixador da cozinha brasileira, pesquisador, escritor, apresentador, possui selos de viagens gastronômicas Food Safaris, Rota Gastronômica Pantaneira, é autor do livro Cozinha Pantaneira, é colunista na CBN Campo Grande, é apresentador do programa Hey Ho no canal Modo Viagem da Globoplay, foi apresentador da terceira temporada do reality de gastronomia Sabor à Prova, da TV MS Record. É co-idealizador do projeto Brasil em Sabores, promovido pelo Itamaraty para divulgar a cozinha brasileira pelo mundo. Assina o menu do restaurante Olivia Rooftop, em Campo Grande. E um dos passeios do Rio da Prata, Estância Mimosa em Bonito. E atualmente ele não mora aqui, então é um privilégio nosso estar aqui com ele, porque ele mora em Barcelona, né, de onde ele toca todas essas agendas aí de viagens do Food Safaris e as gravações do seu programa de TV. Então vem tomar um tereré com a gente e conhecer o nosso querido chefe Paulo Coelho Machado Neto. Isso aí. Obrigada, faltou uma coisa. Paulo. Isso que eu tava pensando. Foi falando, eu falei, será que ela falou tudo? Caraca. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu tô muito feliz de estar com vocês, de verdade. Eu assisti, né? Tô assistindo os episódios, tudo muito lindo, muita informação importantíssima sobre a nossa cultura, né? Legal. E as pessoas adoram hoje os podcasts, mas com qualidade fica outra coisa. Sem E vocês estão dúvida fazendo um alguma. trabalho precioso. A gente tá muito obrigada. feliz que você tá aqui, que você tem a cara do NovoCast mesmo, né? Que a Tem. gente que levantar a cultura e a história do nosso estado. Vai ser muito legal. E você faz isso hoje pelo mundo, né? Com todos esses trabalhos que você tem. Hoje leva o Mato Grosso do Sul para o mundo todo, né? A gente sempre comenta aqui com alguns convidados que o Mato Grosso do Sul ainda existe muito aquela síndrome do vira-lata, né? Tem Sim. tanta gente boa, tanta gente aí trazendo o Mato Grosso do Sul para o cenário mundial e a gente não mostra isso, né? É verdade. Eu estava refletindo um pouco a respeito disso e, por um acaso, eu vi essa semana um post explicando sobre a repetição das coisas e a importância disso para Eu vi consolidar. esse post. Isso falando do tacacá, né, da música do tacacá, que é comida. sim, Por que viralizou, né, essa música e tudo mais? Justamente por conta da repetição, a repetição dos memes e tal, né? E eu lembrei que eu tô aí nessa área de gastronomia, vai fazer 20 anos. E numa dessas ocasiões, logo no início da minha carreira, e que eu estava fazendo o curso de gastronomia, eu tive uma palestra com o chefe Alex Atala, que é o grande ícone da gastronomia brasileira, né? A pessoa que realmente lá atrás olhou para essa cozinha de forma internacional, né? Levando os nossos sabores, né? E ele mesmo conta como foi essa trajetória, é realmente inspirador, né? Esse trabalho, e vários outros chefes seguem esse caminho também, né? Eu me sinto assim também dessa forma, mas é interessante que nessa palestra ele falava sobre a importância de repetir receitas e citou o exemplo dos japoneses. A cultura japonesa, a cultura do sushi, por exemplo, você repete várias vezes o corte do sashimi, o afiar a faca e aí ir passando para outras áreas da cozinha e, sem dúvida, esse ritual ele leva a uma excelência. Então, a gente repetir Mato Grosso do Sul, né, em forma de cultura, mostrando o que a gente é, o nosso nome também, as pessoas
ficam sabendo quem nós somos. Isso aí, maneiro, legal, hein? Legal. Então, antes da gente falar desse sucesso todo, enfim, que você tá hoje, né? Enfim, onde você chegou, conta pra gente da sua ligação. Você é daqui? De Campo Grande? Sou de Campo Grande, nascido na maternidade Cândido Mariano. Legal. Campo Grandense mesmo. Você cresceu em que bairro aqui? Eu cresci no Jardim dos Estados, primeiro na Rua Espírito Santo, que aí não era. Eu nasci, né? A minha casa era ali pertinho daqui, aqui na Mato Grosso. Ali eu não sei se é Vila Célia, o nome do bairro, mas isso eu era bem criança. E depois a gente mudou para a Rua Sergipe, que fica ali pertinho, atrás da Ceará. Nessa época, a Ceará era o anel viário da cidade. Então era meio que o lugar que se acabava Campo Grande, sabe? Acho que é só Mato Grosso que um pouquinho, mas Afonso Pena não existia na frente, né? Ela era uma coisa diferente. Exatamente. Ela tinha, mas tinha o risco, né? Não tinha shopping, não tinha nada, igual a música. Agora era tudo mato. Era tudo mato. E era muito legal. E assim, atrás da minha casa, que era Ceará, a gente brincava por ele, tinha terrenos baldios e tal. Então era muito rural, assim, você saía ali da região da Rua Sergipe, do Jardim dos Estados, que era tudo asfaltado, você já ia pro fundo ali da cidade, nessa região que hoje, né, tá super cidade mesmo, e era como se você já estivesse numa fazenda. A região onde é hoje ali o Parque das Nações e tudo, eram pequenas chácaras, né? Né? E eu lembro disso, assim, como se fosse hoje, mas não é. Legal. 43 anos, tá, gente? E você vem de uma família bem tradicional, né? Tanto da tua mãe... A tua mãe e teu pai também são daqui. Você sabe como que eles se conheceram? Eles, por um acaso, moravam na mesma rua, atrás da Praça Ari Coelho. Então, assim... De bairro, de brincadeira. E meu pai é um pouco mais velho que a minha mãe, mas no final das contas, a família do meu pai, né, o Dr. Paulo Coelho Machado, que era advogado, historiador, deu aula na Universidade Federal aqui do estado, mas eles moraram durante uma boa época da vida deles no Rio de Janeiro, onde o meu avô advogou. Ele trabalhava lá e levou a família. E aí depois meu pai adolescente voltou para Campo Grande, vinha sempre nas férias. Numa dessas ele encontrou minha mãe já, né? Adolescentes, bonitos, lindos, né? Aquela coisa... hormônios na flor da pele, né? E aí se apaixonaram e casaram. Hoje em dia não estão mais casados, mas a história foi linda. Legal. Porque gerou aí 3 filhos, né? Eu tenho 2 irmãs, também trabalham em área de artes, né? As minhas 2 irmãs. Então, é interessante porque a raiz da minha família, tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai, é de pecuária, né? Famílias que trabalham, que vieram lá atrás desbravando o estado, trabalhando mesmo, assim, por exemplo, meu bisavô, o Laucídio Coelho, era analfabeto, ele mesmo ele aprendeu a ler e escrever por conta própria, ensinou a esposa dele, a Lúcia Martins Coelho. Muito interessante, assim. E moravam ali na região de Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, por ali. E aí, nessa fase, foram tendo filho, né? Nessa época. Imagina, eles tiveram 12 filhos. Não tinha um Novocast pra assistir no domingo. Pois tá vendo? Era aquela produção, né? E o nome Coelho também. Acho que Coelho ajudou bastante. Então, a família é grande e... É interessante que tudo isso que eu tô contando para vocês, eu já começo a lembrar dos registros de cozinha dessa época. Para vocês terem uma ideia, esse lugar onde eles moravam é uma fazenda que até hoje tá na nossa família, né? Chama Fazenda Bela Vista, é um lugar muito bonito. É em Nova Alvorada. Pertinho de Rio Brilhante. E essa fazenda tem atrás, assim, da casa principal, tachos enormes, onde eram feitos a carne frita na banha para ser misturada com farinha de mandioca e virar a paçoca das comitivas. Então, toda aquela comida que... Porque imaginem que... Você via isso? Você tem essas memórias? Não, eu não vi. Eu já sou de uma outra geração, mas a minha mãe, ela nasceu em Campo Grande, mas a vida inteira foi criada, né? Infância nessa fazenda, com os irmãos dela. Porque meu avô,
Ele trabalhou lá na Fazenda Bela Vista Entendi. durante muitos anos. Então, eles contam todas as histórias. As comitivas chegavam, às vezes, com 500 cabeças de gado, 1000 cabeças de gado, porque era aquele transporte mesmo que ia até São Paulo. Não tinha caminhão nessa época. Então, eram muitos peões. Muitas pessoas, era um verdadeiro exército mesmo, né? De pessoas que precisavam ter uma logística e, obviamente, de comida. Então, a comida era toda preparada nessa grande cozinha, com aqueles tachos a lenha. E ali era carne de porco, carne bovina, bem frita na banha. Tudo isso, imaginem, gente, que não tinha conservação em geladeira, né? Não tinha caixa de gelo. É outra Ficava coisa, na as banha. bruacas. E isso, a banha era a conserva principal. Isso tudo hoje dá o sabor do que é a nossa comida, né? A gente, quando traduz uma gastronomia desse tipo, principalmente lá no Olivia Rooftop, onde eu estou assinando o cardápio, ou mesmo lá nos passeios do Pantanal, a gente tira bastante dessa gordura, dá uma decupada. Talvez coloque ali, dependendo da receita, o feijão gordo, que é excelente, né? Ele tradicionalmente tem esse nome porque ele vai bastante banha de porco para ser feito. Mas a gente põe uma meia colher de banha de porco para dar aquele sabor, né? E ficar mais leve, a gente poder comer. Hoje, principalmente na relação urbana das pessoas, a gente não precisa mais de tanta gordura, né? No alimento. Naquela época se justificava muito. Então era uma comida muito rica mesmo, né? Em sabor e gordura. Eu pensei que dá até pra você gravar um programa nesse lugar, nessa fazenda. Sim, é verdade. A gente ainda não fez. Não é? Ia ser um Vamos gravar um projeto bem Novocast legal. lá. Mas no meu livro, aproveitando, a gente tem sim. fotos da Bela Vista. Ó, já que Dá aqui um aqui, tem deixa eu imagem. mostrar aqui pra Sim. Deixa ele apresentar. Pega esse aqui. Esse aqui já tá. Eu trouxe para vocês o meu livro. Ó, esse Sim, é o ó. livro Esse aqui dele. tá. Você consegue tirar? Que eu tô sem unha. Aqui tem um plástico. Deixa eu ver se eu consigo esse aqui. Já deu água na Você boca. conta você- nesse livro? Esse livro ele conta a história da cozinha do Olha ali. Pantanal, né? São 65 receitas da cozinha É pantaneira. um livro de receita. Que legal. Exatamente. E de cultura também. Ele conta, eu vou mostrar, aproveitando que eu falei da Fazenda Bela Vista, é porque a gente tem exatamente uma imagem. Aqui tem algumas, né? Algumas receitas. Mas aqui, por exemplo, eu tô com a minha mãe e a fazenda atrás, né? Aí tem... essa aqui é uma tia minha, a tia Lola. Ela é filha do Laucídio Coelho. Ela é, aliás, né? A tia Lola e a minha avó, a Laci, são vivas ainda, de 12, né? 12 filhos. Que legal. E ela tá num tachão fazendo aqui doce de leite. Ela é a Maria Adelaide. A Maria Adelaide é minha tia querida lá do IOTED. Elas participam, colaboraram com algumas receitas. O livro ele tem essa coxa de retalhos de receitas Você trouxe a família de várias pro livro, né? personalidades. Algumas pessoas da minha família, alguns amigos, chefes de cozinha. Olha que interessante, essa cozinha aqui, ó, onde está a minha mãe e a dona Nilsa, que é uma cozinheira paraguaia excelente, elas estão na cozinha da Bela Vista. Fogão a lenha. só. Aqui estão preparando o caribel, que é o prato favorito da minha mãe, que é o guisadinho de mandioca com carne seca, que é uma delícia, né? delícia. Então, caribel, eu sou fã. Vou escolher qual que a Aqui gente minha vai... avózinha, aqui é pequenininha a foto, mas tá minha avózinha com os pais dela aqui atrás, lá na fazenda também, com um livro de receita antiga. Legal. E ficou bonito Então, esse livro, né? Tipo, ele imita obrigado. uma capa... É aquele tipo Moleskine, sabe? Aham. Ele tem, inclusive, é legal para se você tá na sua cozinha lá fazendo, eu quero... Ele tem um marca-livros, ó. Então você pode... eu quero escolher uma receita. Ó, queijo Nicola, vou fazer. Aí você deixa lá Ótimo. na sua cozinha, vai fazendo, né? Coloca o leite, fermenta ele, ou deixa ele coalhar, depois você esquenta. Para fazer o Quem Nicola quiser o tem que livro, queimar a mão. com Encontra água onde? quente. Ele tá na Amazon. Tá. É só digitar lá, Chama Cozinha Cozinha Pantaneira, Pantaneira. Comitiva de Sabores, ou Cozinha Pantaneira Paulo Machado, já aparece. E tem na editora também, no site da editora Bay. Tá. E agora a gente tá com a segunda edição do livro pela Caraca, que Documenta massa. Pantanal, que é a iniciativa que também colaborou para esse livro existir. E também é uma iniciativa, eu faço parte dela, de pessoas ligadas ao Pantanal e que tem esse desejo de preservar a nossa cultura. Então, a Documenta Pantanal. Vale a pena seguir no Instagram Legal. também, conhecer mais esse trabalho. Tem fotógrafos participando, artistas. Dona Ivone Rondon, que é uma senhora de 90 anos, faz parte da tradição do Pantanal, né, da família Rondon.
tá publicando um livro de memórias. Olha que máximo. Agora no final do ano, também pela Documenta Pantanal. Então, é um registro importantíssimo da nossa cultura. Legal. Cara, legal demais. Muita história, hein? Você Exatamente. carrega aí muita tá falando, história. Pipocando pergunta aqui na minha cabeça. Eu vou anotando aqui pra fazer depois. A gente tá só na infância A dele. gente tá só na infância. Você falou, eu vejo que assim, a tua história com a gastronomia tá carregada de nuances, afeto. né? De afeto, de nuances. Uma coisa que eu queria te perguntar, você quando criança já pensava, você falou dos registros que você tem de cozinha desde pequeno. Quando criança já pensava em ser chefe, não? Paulo criança? Não imaginava nada disso. Eu gostava muito de comer. Sempre gostei. Mas assim, um pouco demais até do que outras pessoas. E eu acho que esse gostar é essa curiosidade. Eu era muito curioso para saber como é que eram feitas as coisas. E aí eu queria saber como é que eram feitas e fazer. Então, por exemplo, de criança mesmo, eu ia na pizzaria com os meus pais, eu ficava olhando o pizzaiolo como é que fazia a massa. Em Campo Grande teve uma febre na minha infância. Não sei se voltou isso, porque vocês são mais novos que eu, mas que era o sorvete assado. Vocês já ouviram falar dessa receita? Eu também sou dessa época. Aí, ó, tá revelando a idade. Sorvete lá em Bonito tem o lugar que tem, exatamente. O sorvete assado era intrigante para uma criança, né? Então, um dia eu fiquei olhando e tal, e uma das cozinheiras de um dos restaurantes que tinha me ensinou a fazer. Pra quê? Na minha casa tinha um forninho. Aí eu colocava lá numa tigelinha, tem que ser numa tigelinha de barro, vou dar a receita aqui, ó. Aí você coloca um pedacinho de fatia de bolo, pode ser um bolo de fubá, o que seja, que ele protege o calor que vai ficar. Coloca a bola de sorvete e por cima você coloca um suspiro, um merengue mesmo, né, feito na hora, e aí você coloca no forno pra o merengue escurecer ali, né, aquecer, ficar gratinadinho ali num forninho, e aí você tira o sorvete lá no meio ainda tá gelado. Então ele não derrete. Aquele aquecimento, né? É mais ou menos um processo parecido com uma receita clássica da cozinha francesa, que depois, mais bem pra frente, eu vim a conhecer lá no Instituto Paul Bocuse, onde eu estudei em Lyon, que é o Alaska, né? Chama Alaska essa receita. É uma receita que é justamente um sorvete e por fora ele é aquecido, né? Com esse creme de marshmallow e tudo mais. E o sorvete frito eu fazia na minha casa, para as visitas que vinham, amigos da minha mãe, que vinham às vezes de São Paulo. Não, criança, 9 anos, 10 anos. Eu ia para a cozinha, eu sempre fui mais alto que minhas irmãs, né? Puxei mais o meu pai, minha mãe é mais baixinha. E aí parecia que eu era mais velho. Então não sei se por causa disso eu já consegui entrar na cozinha, ninguém me enchia o saco. Fazia sucesso quando é assim, né? O pessoal gostava, então deixa o menino fazer. Gostava, todo mundo. Eu gostava porque eu queria comer. E aí eu servia para as pessoas. Aí fazia sanduíches diferentes, criativos e tal. E a minha avó, Dona Zilá Machado, esposa do Dr. Paulo, era uma exímia cozinheira. Mas assim, ela, além de ser uma belíssima cozinheira, saber fritar, ela não gostava de cozinhar. Ela era muito boa em receber. E o meu avô, como parte da vida dele, ele também trabalhou com política, eles recebiam muita gente na casa deles. E meu avô gostava disso também, a família inteira, né? Então, todo sábado, por exemplo, ela fazia para a família toda e para os amigos feijoada. É o meu prato favorito. E eu ia pra cozinha assim que eu chegava na casa dela pra roubar paio da panela. Entendeu? E ela tava lá, as cozinheiras, tinha uma cozinheira dela chamada Dona Terezinha, que cozinhava assim maravilhosamente bem, e eu ia pra lá e ficava vendo a Dona Terezinha, como é que ela fazia e tal. Eu não sabia muito bem, eu não entendia como é que era feita a feijoada, porque eu não vinha no dia anterior, né? A feijoada, ela começa, na verdade, dias anteriores. Mas eu já chegava, já tava aquela panela borbulhando ali, eu pegava o paio, sabe? Aí minha avó tava batendo também marshmallow pra fazer morango com marshmallow, ou mais tarde ela fazia, esse sim de um dia pro outro, mas eu via ela assando, ela fazia um frango assado que eu gostava de abrir a porta do forno e roubar a pele do frango. Sabe? E eu ficava olhando tudo aquele cheiro, sabe? Pra mim, sem dúvida, é isso que me formou o que eu sou hoje em termos de repertório gastronômico, né? Desse começo, dessa vontade, essa gana mesmo pela gastronomia. Você contando assim, você teve uma infância muito gostosa, né? Muitos sabores. De sabores, de
Muita coisa. A família é grande, eu acho, e também a minha mãe é artista plástica, né? Uma pessoa muito criativa, gostava de mostrar pra gente muitas coisas. O meu pai ama viajar, né? Ele levava a gente, trabalhava o ano todo, tal, mas final do ano, a gente aqui em Mato Grosso do Sul não tem mar, né? Então as minhas irmãs até brincavam, acorda que é pra ir pra praia, não é pra ir pra escola. Então, elas ficavam com vontade. E era mochileiro, meu mochileiro. Era assim, frango com farofa atrás da caravana, entendeu? No carro. Porque era tudo de carro, não era de avião. Avião era caríssimo. Você pegar uma passagem, imagina a família inteira ir de avião até a praia, né? Então, a gente pegava a estrada, parte da estrada às vezes era até de terra, com muita matula, né? Comida ali, o frango com farofa, sanduíches e coisas. Ajudava a minha mãe a fazer essas comidas. E aí a gente ia pra praia, em Santa Catarina, que era a mais próxima, né? Ali Camboriú, Itapema e tal. Aí a família inteira também. Uma parte da minha família, as minhas tias mais velhas e tal, elas levavam, gente, até almôndega na lata, pra vocês terem uma ideia. Então elas ficavam semanas preparando a comida. Eu falava, gente, como a gente era caipira mesmo. A gente, ao invés de comprar comida na praia, a gente levava de Campo Grande na lata. A almôndega, ela chegava realmente na lata de banha ou de óleo, elas conservadinhas, e ao longo ali daqueles 20 dias, um mês na praia, porque era muito longe, a gente ficava um tempão, janeiro inteiro, né? A gente ia tirando aquilo, minha tia aquecia, aí comprava um pãozinho, uma coisa assim, mas era comida caipira na praia. Gostoso. Você estudava onde aqui em Campo Grande? Eu estudei no Colégio Dinâmico, boa parte da minha vida. Era um colégio bem pequenininho, a gente chamava professora de tia nessa época, né? A tia Rosa Alice, tia Rosângela e tia Marinês, né? Muito queridas. E era um colégio pequeno, assim, os amigos até hoje tem grupo na internet agora, né? No WhatsApp. A gente fica tentando marcar evento. Não era muito, não, mas também ficava ali na média. Eu não gostava muito, assim, de estudar, não, mas, assim, eu era muito ruim em matemática até hoje, mas gostava da parte de português, de redação. Meu avô me corrigia as redações, isso foi muito bom, eu gostava, isso sim, eu tinha bastante prazer. E a parte de história também, né? Sim. Mas áreas de humanas mesmo. Tanto é que depois, na época que eu me formei no colégio e tudo, eu fui procurar o que fazer de faculdade, não sabia muito bem, a gente é muito jovem, né, nessa época, e meu avô mesmo que me orientou, ele falou, faz direito que você não vai se arrepender. Aí eu sou formado em direito, sim. Sou formado em São Paulo. Também? Eu fiz uma pós-graduação em direito ambiental, nessa época eu já sabia que não era a minha área, eu já estava buscando outras coisas, e aí na época que eu entrei na gastronomia, eu entrei trabalhando mesmo, na cozinha, porque eu queria entender se era isso que eu queria para minha vida. E o salário na área de gastronomia é muito baixo. É muito comum isso na nossa área, né? E é algo até que, inclusive, a gente discute muito. A gente precisa melhorar a valorização do trabalhador de cozinha. Cada vez mais. Hoje a gente tem esse fenômeno de falta de mão de obra na cozinha, falta de mão de obra qualificada. A qualificação em gastronomia ela é cara. A gente tem que investir muito, não só do nosso tempo, mas dinheiro mesmo, para fazer cursos, para estudar, para viajar. O viajar é um repertório importantíssimo, né? E na época que eu estava trabalhando em cozinha, eu falei, bom, tô gostando, é isso que eu quero para minha vida. Aí eu vendi meu carro e comecei a fazer o curso de gastronomia. Qual nessa época, em São Paulo, eu morava em São Paulo. E aí sim eu fiz o mestrado, que foi depois de fazer a gastronomia, né? Fiz um mestrado em hospitalidade quando eu já estava dando aula na área e tudo. Pulei um pouquinho para frente para falar do mestrado. Mas qual foi o momento da sua vida que você falou, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e vou me dedicar? Não foi, não é tão assim, né, pontual, né? É um processo. A primeira coisa, acho que até para quem está nessa fase, aí, definindo o que vai estudar e trabalhar na vida, né? Foi realmente decidir o que eu não queria. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem principalmente nessa idade, né, 16, 18, 20 anos, a gente tem aquele leque mesmo de opções. Você pode fazer tudo que você quiser. E imagina para uma pessoa muito curiosa e quieta, né, eu gosto muito de cinema. É uma área que eu queria
me debruçar. Na época que eu falei, não quero mais direito, falei, vou estudar cinema, vou trabalhar nessa área. E eu realmente comecei a trabalhar com um grupo de produção de cinema. Eu trabalhei alguns anos na Mostra de Cinema lá em São Paulo. Eu adorava aquilo. Mas também estava um pouco difícil. Falei, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como é que vai ser? É uma área também bem difícil, né? As áreas em geral, de humanas, artísticas. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui procurar emprego na área de cozinha, que era uma coisa que eu gostava. Falei, vou ver mais como é que é. Mas ninguém me aceitava numa cozinha, porque eu tinha diploma de advogado. Esse daí vai entrar com uma ação aqui contra todo mundo, mas não vai saber fazer um carreteiro. Esse é um problema, gente. E aí, minha gente, eu realmente fui atrás para trabalhar em restaurantes. E onde eu fui aceito, onde mais precisava, na área de salão. Que também é uma área muito deficitária de mão de obra, né? E é uma arte. Foi importantíssimo para minha formação eu ter aprendido a servir. Então, o meu primeiro trabalho em gastronomia, em hospitalidade, foi como garçom no restaurante Júlia Cotina. Esse restaurante foi um dos primeiros restaurantes da chefe Paola Carosella em São Paulo, que ela trabalhou e ela tinha acabado de ganhar o prêmio de chefe revelação em São Paulo. Isso foi em 2005, tá? E aí eu adorei. Só que eu queria entrar na cozinha. Mas, assim, a formação que eu tive, o Vini era o chefe de salão. Assim, como servir o vinho, entender o que o cliente quer, por que ele quer comer aquilo. O que é importante da cozinha que você precisa vender para o cliente e que o cliente precisa entender que aquele prato é maravilhoso. Então, é toda uma arte mesmo, a arte de servir, né? E era muito interessante que a Paola fazia todos os garçons passarem uma semana na cozinha, aprendendo a fazer. A gente ajudava os cozinheiros a preparar os pratos e a gente provava cada prato para a gente poder vender. Então foi espetacular. Aí que eu me apaixonei mais ainda. Falei, não, eu quero isso aqui e tal. Só que não tinha vaga lá no restaurante dela. Então eu continuei procurando emprego em outros restaurantes, na cozinha. E aí foi que o Empório Siriúba, que era um projeto de cozinha orgânica, lá em São Paulo, na Alameda Franca, nos Jardins, estava começando. E uma das donas se cativou com a minha história com o direito, que eu tinha saído, estudei direito ambiental. Era um projeto de orgânicos. Então ela meio que falou... Sênia Salles, uma pessoa incrível, e ela estava acabando de montar o Slow Food, que é um grupo que até hoje está muito forte. A gente trouxe mais tarde, eu e a Magda Moraes, para aqui, para Campo Grande, né? E hoje o Slow Food Campo Grande é maravilhoso. A gente tem a líder, a Bia, dos Chocolates Angi, a nossa líder aqui no estado, e é um movimento pelo alimento bom, limpo e justo, né? Por você entender não só essa parte de orgânicos, mas consumir os produtos locais, analisar bem aquilo que a gente come, sentar à mesa em família para comer. É um movimento antagônico ao fast food, né? Você comer rápido sem saber o que você come. Slow Food, é muito interessante. É um movimento nasceu na Itália. Do que você falou até agora. Então, para você que sonha em ser chefe, sonha em conquistar essa carreira, olha só a história do Paulo. Ele primeiro foi trabalhar, ele primeiro foi atrás da prática, para depois pensar em estudar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E como que foi voltar para casa e contar pro seu avô? Porque você é neto, você carregava o nome do seu avô, né? Uma história e falar, avô... Eu fiz direito, mas eu não vou te suceder. Então, e eu vou pois é. sua família. Como que foi essa... Pro meu avô, pro Dr. Paulo Coelho Machado, eu conto diariamente para ele, porque ele não estava mais no nosso plano, né? Eu lembro dele todos os dias. Não estava. E eu sinto, gente, que o meu avô, o Dr. Paulo, realmente, ele que me orientou, né? Vai fazer direito e tal... É muito interessante que eu tenho essa ajuda dele diária com o que eu faço. Porque ele tinha o prazer da pesquisa. E ele me mostrava muito isso. Ele andava no bolso da camisa dele com um caderninho e com lápis. Olha, pequenininho. E ele tinha uma ideia. Então, além de eu ver ele fazendo isso, ele falava para eu ter. Ele falava, é bom você ter um caderninho, é bom você anotar as coisas, o que você quer. E eu, mais do que cozinheiro, eu sou pesquisador. Eu acho que esse trabalho de registro, mesmo... Então, assim, o direito, ele me deu uma base muito interessante para entender como pesquisar. Imagina, em direito você tem... O curso que eu mais gostava dentro da faculdade era filosofia. A gente teve sociologia. Mesmo a parte de história do direito eram as matérias que me cativavam. Processos, outras coisas, era tudo muito duro para mim de aprender. Mas...
eu realmente peguei muito disso com o meu avô, sem dúvida alguma. Ele já não estava mais vivo, imagina, ele faleceu em 2000, né? Eu estava na faculdade de Direito quando ele morreu, 99 ou 2000, agora eu não me lembro bem. Mas o meu outro avô, o Antônio Barbosa, que trabalhava lá na fazenda, maravilhoso, e ele viveu muito mais do que o meu avô Paulo. E ele, sim, foi uma pessoa de uma outra geração que acompanhou isso. E, obviamente, eu não vou dizer que ele ficou... que ele foi grosseiro comigo de alguma forma por eu ter escolhido uma outra profissão, mas era algo que era chocante, era sem dúvida. Né? E inclusive esperava, quando eu resolvi mesmo mudar de área, ele conversava muito com os netos, né? Ele era muito realmente ligado com a família toda. E ele me chamou no escritório dele e falou assim: meu filho, o que você está fazendo? Para que isso? Que viagem, né? Assim, porque ele via muito claro que seguir uma carreira de advocacia para uma família, né, no caso, que tinha essa tradição, né, do outro lado da minha família, o Dr. Paulo, era perfeito. Só que muitas vezes isso não cabe ao que a gente imagina, né? E no final das contas é assim, vai ser feliz, né? Vai fazer o seu caminho. Obviamente que, principalmente nesse início, quando eu resolvi mudar de carreira, eu peitei tudo. Eu comecei a trabalhar na gastronomia. Depois de garçom, eu fui ser ajudante de cozinha lá no Empório Siriúba. Eu realmente, nessa época, eu ainda tinha o meu carro, que era o meu bem precioso para eu investir em alguma coisa. E aí, com a venda desse carro, eu consegui fazer o curso de gastronomia, porque era muito caro. Você fez Já era caro na época. Lá na Embi Morumbi, São Paulo. Legal. Uma faculdade maravilhosa. Imaginem que quando eu entrei... tinham poucas nessa época. Em São Paulo, hoje tem muitas, né? No Brasil inteiro. Mas era a FMU, o Senac e a Embi Morumbi. Eu visitei as três, porque eu queria exatamente saber o que... E quando eu entrei na Embi, eu vi um quadro do Paul Bocuse, né? O Paul Bocuse foi o chefe do século, né? Do século passado. Foi a pessoa realmente mais importante na área da gastronomia durante um século, porque foi ele, junto com outros colegas da área, que fundaram o movimento da Nouvelle Cuisine, que é justamente uma mudança de como servir. Antigamente, o serviço, até a francesa, né? O garçom vinha na mesa, desmontava, o prato servia, e tanto o Paulo Bocuse como os irmãos Troagro e todos esses chefes nessa época começaram a beber da fonte de cozinha asiática, o minimalismo, mais ou menos as apresentações de sushi, que são menorzinhas e servidas em menu confiança, o menu degustação. Toda essa evolução da gastronomia aconteceu com o trabalho do Paul Bocuse. E ele montou uma escola na França. Quando eu entrei na Embi, eu vi um quadro do Paul Bocuse e a diretora da época da faculdade, que era a Rosa Moraes, hoje ela é uma grande referência na nossa área, né? A Rosa, ela é a líder hoje da premiação 50 Best, dos 50 melhores restaurantes do mundo. Ela é líder na América Latina, trouxe o 50 Best para o Rio de Janeiro esse ano, vai ter ano que vem novamente essa premiação, o Latin America, né? Os melhores restaurantes da América Latina. E ela falou para mim, a gente tem um convênio com o Instituto Paul Bocuse. Os melhores alunos da faculdade ganham uma meia bolsa para estudar lá na França. Eu não conhecia a Europa ainda. Caraca. Cara, meus olhos embriaram. E você foi? Eu consegui. No primeiro semestre, como eu já trabalhava na área, eu muito metido, fui fazer a prova. E os meus coleguinhas lá que também estavam tentando, falaram, isso aí vai perder, porque ele não sabe nada. Só que eu já sabia cozinhar, que eu já tava... E aí, nas provas, eu fui aprovado, mais 2 alunos da faculdade, alunos do Senac também, que também tinha o convênio, e foi maravilhoso. Aí você foi pra França. Foi maravilhoso. Aí eu fui pra França estudar. E realmente foi uma mudança. Eu falo o seguinte, quem é da área também, quem tá começando... O seu repertório de gastronomia ele só vai crescer se você viajar. E quando eu falo viajar, não é sair de um continente para o outro, que é maravilhoso. É você viajar de uma cidade para outra. É você viajar. A gente está na fronteira do Brasil com o Paraguai. Quantos cozinheiros aqui do nosso estado já foram lá para Assunção? Ou mesmo Pedro Juan, para investigar a cozinha.
tem que ser feito esse trabalho. A Bolívia está aqui do lado. A Bolívia é um dos países mais ricos em termos de gastronomia, de berço de ingredientes, que nem eles conhecem. A gente falou de complexo de vira-lata um pouco, né, no início, Mato Grosso do Sul. A Bolívia também é um outro país que tem uma riqueza enorme, mas eles não se reconhecem na gastronomia como o vizinho Peru. A cozinha peruana hoje é uma das mais importantes do mundo. E eles fizeram um trabalho de construção disso justamente por conta do trabalho dos chefes, do trabalho junto com o governo, um trabalho governamental, que é algo que eu apresentei depois com outros chefes para o Itamaraty, esse trabalho que a gente faz do Brasil em Sabores, que é valorizar o que a gente tem. Então, quem está na área, quem está entrando na área, viaje nos programas de TV, já é alguma coisa. Mas você sair da sua zona de conforto e aqui em Campo Grande, vai um final de semana para Furnas de Dionísio, vai ver o que tem lá, olha no livro tá aqui, acontecendo. Ó, expedição aqui da Uana, Miranda, Corumbá, Inhacolândia, Poconé, Serra do Amular. Eu sou daqui da Uana. Olha aí. Então, Pantanal. Dentro do estado também dentro vale, do estado, né? do estado vizinho, que é Mato Grosso, né? Que daí tem a região do Pantanal de Poconé, que é o Poconé é o berço da cultura pantaneira, da música, da viola de coxo. É incrível. Poconé tem algumas associações de catadores de cumbaru, que eles beneficiam esse fruto, né? Que é uma castanha. Para tirar é super difícil. E aí você vê aquilo ali, toda uma comunidade fazendo uso desse produto que hoje é vendido para grandes empresas como a Natura. É fabricada até hoje, não sei se você sabe. Artesanal. Ela é artesanal. Ela é feita à mão. Olha aí. É incrível. Gente, ó. E ela é patrimônio da cultura brasileira, né? Ela é protegida pelo IFAM, é um saber cultural. E da gastronomia tem um monte de coisa. Ticar um peixe, fazer um caldo de piranha, entender como é que é feita as farinhas de mandioca por esse nosso estado. Não precisa nem o REC da Uana tem. Muito longe. Gente, Não, tá curtindo essa história? precisa. Que história. Tá muito legal, né? Eu acho uma das coisas mais magníficas, assim, do teu trabalho é essa parte de pesquisa mesmo. Inclusive, esse livro aqui, eu tinha colocado eu tava vendo você falar sobre ele e coloquei na minha caixinha na Amazon. Mas eu vou ganhar um agora. Eu vou dar de presente. Não, vou dar de presente. Dá o seu de Natal pra alguém, né? Tá na presente. O meu autografado vai ficar comigo. Tá, isso Gente, aí. se você ainda não curtiu esse episódio, não compartilhou, que olha, o seu almoço vai queimar o seu almoço de domingo, tá? Então compartilha, curte, pra gente continuar espalhando essa notícia aqui. Eu quero fazer uma pergunta. Eu acho, como eu te falei, né? Eu acho legal demais essa parte da pesquisa, porque não fica só a comida, entendeu? Esse livro aqui, por que ele me chamou a atenção? Porque ele tem fotos, ele tem um pouco de história, ele tem cultura, ele não é só um livro de receita. A minha mãe fazia um feijão, ela não tá mais com a gente, mas ela faz um feijão que eu adoro, entendeu? Assim, eu gosto muito daquele filme Ratatouille, no finalzinho que o cara come, ele volta e tal. E às vezes quando eu como um feijão que é parecido com o que a minha mãe fazia, eu tenho essa sensação. Eu acho que aquele filme é muito emocionante, assim, pra mim. Essa parte de pesquisa, como que nasce uma comida, assim? Essa parte de pesquisa. Por que por exemplo, a comida pantaneira, a gente sabe que tem riqueza aqui. Como é que você volta na história e resgata? Como é que nasce? Por exemplo, o feijão da minha mãe, eu sei que ele não sei se ele vai ficar tipo a comida da dona Miriam, entendeu? Sim. Como é que a comida ganha essa marca? Por exemplo, Caribel, sei lá. Sabe? Como que ele nasceu e ficou? Tipo, é uma comida pantaneira. Isso. Não sei Olha, se claro. essa pergunta. Sim, e é uma construção. Hoje tem uma palavra bonita em inglês, né? Storytelling. Mas para se fazer um bom storytelling, você precisa de pesquisa. Você precisa de metodologia. Né? O que é pesquisa? Né? É você criar métodos ou utilizar-se de métodos para entender algo. No caso da gastronomia, esse foi o caminho que eu fiz. Esse meu trabalho, que são 65 receitas, lá no mestrado em hospitalidade, eu comecei a pesquisar, eu fiz um recorte da cozinha de uma região do Pantanal e com os guias da própria faculdade, a gente criou um repertório de perguntas que eu fui fazendo durante um ano nas viagens que eu fazia para o Pantanal.
A gente teve apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul na época. Foi a primeira vez que um edital do FIC abarcava gastronomia. E aí eu inscrevi um projeto de levantamento de dados da cozinha pantaneira e de mapeamento em uma micro-região, na região da Ecolândia. E a partir dali eu perguntava, principalmente para as cozinheiras, a cozinha pantaneira ela é muito feminina, maravilhosamente feminina, muito delicada, com tempo de cocção. E ali eu entendendo, a maioria das cozinheiras que me recebiam em suas cozinhas iam respondendo aquelas perguntas. Então, qual é o prato? Como é que faz? O que é? Qual o nome? Teve uma fazenda que a gente descobriu e é muito relacionado a essa questão dos nomes da comida pantaneira, né? A gente conhece arroz carreteiro e a gente sabe o que é. Cruzou a fronteira, Mato Grosso, arroz carreteiro não pode ser chamado de arroz carreteiro. Lá chama Maria Isabel. É exatamente o mesmo prato. É um prato bem feminino, né? Um nome bem feminino pro prato. E eles têm orgulho. Não é carreteiro. Carreteiro é coisa de gaúcho. Aqui é Maria Isabel, né? Então, é o mesmo prato? Também não é. Cada lugar tem o seu jeito de fazer, cada família tem. Mas aí quando que você vai entendendo isso? Com o registro, com a pesquisa, né? Para ilustrar melhor, para vocês terem uma ideia, na Tailândia, a Tailândia também é um dos países mais excepcionais para a gastronomia, eles têm um hábito de enterrar ou de queimar as receitas das pessoas que se foram junto com a pessoa, né? Então, na cremação, as famílias pegam aqueles livros de receita antigo e queimam. E tem um chefe de um restaurante tailandês chamado Nam, que hoje existe esse restaurante, ele é premiadíssimo, já ganhou o prêmio de melhor da Ásia, inclusive, lá em Bangkok. Esse chefe, ele é australiano e durante boa parte da pesquisa dele, ele ia nas famílias nos interiores da Tailândia e antes, obviamente, de queimar essas receitas, ele pedia, ele explicava o projeto dele, ele falava, olha, essas receitas da sua mãe, da sua família, elas vão acabar aqui. Eu gostaria de ter essas receitas porque eu estou fazendo uma pesquisa e quero abrir um restaurante com elas. E algumas dessas famílias, a maioria entendia e dava receitas para ele. E depois ele fez o menu degustação no restaurante dele, era espetacular, era de chorar. Ele fazia coisas que estavam ali porque ele conseguiu resgatar receitas. As receitas, elas têm uma linha de continuidade cultural. A gente, obviamente, tem... Eu divido a cozinha brasileira em duas, mais claramente para a gente entender. Cozinha de litoral, cozinha de interior, a cozinha caipira. Se você entende o Brasil assim, você já vê que já tem uma linha de relação com essa nossa história, né? Com a relação ligada a esse ritual de não ter geladeira de conservação. Então, a carne seca, o arroz, o feijão. Em todo o interior do Brasil, a gente come assim, né? Então, aí vai... Eu vou querer um pouquinho de tereré também. Eu só tô vendo essa roda aqui render. Eu juro que eu não paro com a Globo, tá? Esse processo inicial que você estava me contando é da Rota Gastronômica? Delícia. Esse projeto foi ensoladinho, hein? Incrível do chefe. Gostei. Aqui tem menta, tem limão. Maravilha. Depois eu quero serva mate. Tá. Essa pesquisa toda que você estava contando pra gente fazia parte do projeto Rota Gastronômica? Essa é a primeira? Então, é muito bacana, porque... Só para relacionar. O projeto do FIC eu fiz em 2008. Depois que eu estudei a gastronomia lá na Embi Morumbi, que eu voltei da França, eu comecei a trabalhar na universidade. Eles montaram o primeiro centro de pesquisa em gastronomia brasileira. A gente tinha um diretor, que até tem um texto dele no meu livro, ele já faleceu, o professor Ricardo Maranhão. Ele veio comigo para o Pantanal nessa pesquisa. Ele fala sobre a carneada. A carneada é um ritual que também está se acabando, porque as pessoas que sabem fazer uma carneada, os peões... que são os cucas, né, os cozinheiros de comitiva, que sabem abrir e mantear um boi inteiro, elas são cada vez mais escassas. Essas pessoas, é um trabalho muito difícil. E você usa todas as partes do boi. Meu sogro faz isso e eu levo os meus filhos para ver, porque todo
A cada 3 meses a gente faz a carneada. Né? A carneada é um ritual, gente. É um ritual que, por exemplo, em alguns lugares da Europa, eles fazem com porco, né? Eles chamam de matança. Na Espanha é um nome mais forte, né? Matança. Mas é a mesma coisa. E é uma arte. É totalmente diferente de um frigorífico hoje, que é onde você compra no supermercado e muita gente acha que a carne nasce ali, né? Não, ela nasce muito antes. O professor Maranhão, ele fala uma coisa interessante aqui, ó, no final do texto dele. Ele fala que o ritual completo da carneada, acompanhado o tempo todo por jatos d'água de uma mangueira, dura pouco mais de 2 horas. É o tempo necessário para transformar a vaca de animal em alimento, de pecuária em gastronomia, de natureza em cultura. Né? Então, pegando esse gancho de cultura e tudo isso, eu nunca deixei de usar isso em paralelo nas minhas pesquisas. E ano passado, a gente apresentou para a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, juntamente com o Sebrae Mato Grosso do Sul, um projeto bem audacioso de fazer rotas gastronômicas no Pantanal. E a gente já está na segunda rota. A primeira foi pela terra, agora a gente fez esse ano por águas, né? E a gente escolhe 10 empreendimentos, na verdade, empreendimentos cadastrados no Sebrae, que já trabalham com gastronomia, que querem se capacitar, e a gente vai até essas fazendas, identifica as receitas que eles têm já, eu coloco um ou outro toque. Inicialmente a gente fala, vai ser uma receita do chefe Paulo. Isso é extremamente invasivo, eu vou chegar, façam a minha receita. Não, eu quero saber o que eles têm, qual é o melhor prato, o que aqueles chefes estão pensando já e trabalhando, né? Porque eles sabem o caminho ali. E aí a gente mostra isso para a comunidade, tanto de Mato Grosso do Sul, quanto o turista que vem para cá. Isso está registrado no YouTube, o Rota Gastronômica Pantaneira. Se botar Rota Gastronômica Paulo Machado, aparece todos os episódios. Isso, legal demais. É tão gostoso. Assistam, por favor. E compartilhem também. É tão gostoso trazer essa cultura, por exemplo, da carneada, porque é um evento, né? É um evento que se faz e aí todo mundo vai ali ver as crianças junto, salga a carne, faz o sarapatel. Isso. São os pratos. Porque a cultura pantaneira, ela tem esse mister de usar tudo do boi. A parte do... Já comeu sarapatel? Já. Olha aí, a pata do boi, ela vai virar mocotó, né? A geleia de mocotó ou o caldo. É maravilhoso, tem muito colágeno, faz bem pra pele e é gostoso também, né? Se bem feito. Bom. Aí você tem os sarapatéis, os sarrabulhos, que são pratos preparados com os miúdos do boi, geralmente no dia da carneada, porque você não pode deixar aquilo para depois, porque ele vai estragar. Bifinho de fígado com bastante ferro, também naqueles próximos dias. E as carnes principais, elas vão ser manteadas e salgadas, para durar mais tempo. Né? E o sangrador, que é justamente a parte onde o matador, né? No caso, esse peão que sabe fazer a matança, a carneada, tem um lugar onde ele vai colocar a faca primeiramente e aquilo vai sangrar mais. Aquilo depois vira uma peça de carne que é muito cobiçada nas fazendas. Por quê? Porque ela fica com muito sabor. Né? E geralmente é na parte do pescoço do bovino e essa parte, ela vai para as casas, geralmente a casa do peão que fez a carneada é que vai ganhar o sangrador e ele geralmente é colocado na panela de feijão para dar sabor. E é uma delícia. Você conta isso no livro? Porque, acredito que sim, o sangrador tá aqui. Eu devo falar do sangrador, que legal. Sim, eu não tô lembrando. Olha como que o propósito né? Hoje dá para ver nitidamente por que você teve que fazer direito. Para você conquistar essa habilidade da escrita, da pesquisa, para conciliar com a tua profissão. Uma coisa leva a outra. Eu falo para os meus alunos também, agora eu não tô dando aula em nenhuma universidade, mas eu sempre falei, é importante você construir a sua carreira. Então, não tem... eu vou fazer gastronomia. Faça gastronomia e nutrição, faça administração e gastronomia, trabalhe na área... seja multidisciplinar, dessa forma você fica diferente na área, entendeu? E tudo vai agregar. Um conselho também, esse foi por conta da minha mãe, na época, a minha mãe pediu para eu terminar a faculdade, eu já ia largar no 3º ano de Direito, eu já não queria mais. Eu já tinha me encontrado lá no cinema, né? Mas eu segui esse conselho, é importante a gente seguir conselho de gente mais experiente, né? E eu terminei realmente o Direito, e foi importante para mim.
né, ter terminado esse ciclo. Acho que quando você se propõe a fazer alguma coisa, principalmente nessa idade, que você, claro, tem gente que pula de galho em galho, uma hora dá certo e tal, mas eu ter terminado foi o fechamento de um ciclo importante e que me dá isso. Igual com esse livro aqui, eu terminei de fazer esse livro, né? Nasceu esse filho aqui. Eu fui realizar um outro sonho, que é o que eu tô construindo agora, que é de morar lá em Barcelona. Quando eu estudei na França, eu fui fazer um estágio na Espanha. E eu amei, falei, eu quero morar aqui um dia, né? Como isso vai acontecer? Aquele desejo, entender isso, agora está acontecendo. Graças a esse fechamento de ciclo. Eu precisava fazer esse trabalho e aí as coisas vão se transformando. A gente começou a gravar programas de TV para a comunidade brasileira lá na Espanha. E aí, com ele agora, a gente está viajando. O projeto ano que vem já é para ir para outro. É o Hey Ho, exatamente. É um projeto lindo de viagens de gastronomia ligados... É o mundo todo? A gente quer fazer o mundo inteiro. Acho que eu vou estar até os 120 anos. Eu tô lá na minha academia, lá malhando, eu tô deitada fazendo abdominal, tem uma televisão lá, daí eu te vi lá. Não, acho que é na Multishow. No modo viagem. Aparece você. E você usa uma faixa também, dependendo do programa. A gente gravou no Pantanal, a gente começou no Pantanal. Foi assim que que a produção do programa me encontrou. A gente tem, eu e a Poliana Tomé, há 10 anos, o Food Safaris. Os Food Safaris. São viagens de gastronomia para destinos incríveis e a gente se debruça em sistemas alimentares. A gente leva as pessoas a conhecerem ali durante 5, às vezes 10 dias, depende do lugar que a gente vai, um sistema alimentar. Os principais mercados, feiras, ingredientes, receitas, chefes. E quem gosta de gastronomia faz essa viagem com a gente. A gente começou lá no Pantanal. Há 10 anos. É uma experiência. Isso, é uma espécie de agência de turismo que vende gastronomia. Mas é uma marca, legal, né? A marca Food Safaris. A Poliana tem uma operação de turismo, né? Que é a Bravo Expeditions. E eu tenho a pesquisa. Aí junto a gente montou as viagens. Hoje são 10 viagens no ano que a gente faz. E aí elas servem de pano de fundo para os programas. Então, o Hey Ho, que é uma produção que eles moram em Portugal, são brasileiros que moram em Portugal. Eles me procuraram, eu e a Poliana, falaram o que a gente pode fazer de programas. Aí vieram para o Pantanal primeiro. A gente gravou o Pantanal. Aí eu tava me mudando para a Espanha. Falei, tô indo para a Espanha, se quiserem a gente pode gravar lá. Gravamos Espanha. Agora a gente tem um roteiro que a gente faz que é para os Açores, em Portugal, que é lindo. Aí eles estão querendo fazer lá. Então ano que vem provavelmente a gente vai para Portugal e vai gravar mais na Espanha também. Então tá assim. Eu quero ter uma pergunta. Olha só, que interessante. Então você saiu daqui... Eu tô procurando sangrador aqui, mas depois eu procuro. Eu acho que tá. Você vai ter que escrever o próximo livro. Eu acho que tá. Aí você foi para São Paulo, foi ser... vou diminuir, assim, para resumir. Foi garçom, daí trabalhou na cozinha, daí depois foi estudar, daí conseguiu uma bolsa para ir para Paris. E como que foi você voltar para São Paulo? Depois, já como, por exemplo, participar do MasterChef. Como que foi encontrar com a Paola? Conta pra gente essa jornada e esse processo de voltar ao chefe Paulo Machado já, com toda essa renome, com toda essa... Conta pra gente como foi esse processo. Eu vejo muito que em todas as trajetórias que a gente faz, a gente nunca pode deixar de ter gratidão. Né? O famoso feedback, né? Que a gente fala hoje, mais uma palavra em inglês que a gente usa, né? Mas é você lembrar de agradecer quem te ajudou, né? No caso, a Paola, quando eu a conheci, ela estava saindo lá do Júlia, né? Ela já tinha outros chefes ali no restaurante dela, eu conheci ela muito rapidamente, mas mesmo naquele período, depois que eu fui trabalhar em outros restaurantes, eu nunca perdi o contato. É uma grande celebridade, mas a gente... O mundo da gastronomia, qualquer mundo de nicho é muito pequeno, né? As pessoas se encontram. O network é essencial, né? Exatamente. Outra palavra. Outra palavra importante, né? O network faz muito sentido. Numa dos meus encontros com a Paola, por um acaso, num restaurante de São Paulo, eu lembro até hoje, no restaurante Spot, eu fui lá falar com ela. Obviamente, ela não lembrava de mim. Eu falei, Paola, trabalhei no seu restaurante, tal. E eu quero muito fazer um estágio na Argentina. Eu estava nessa época estudando lá na Embi Morumbi. E eu falei, eu vou agora, janeiro é férias,
será que você consegue me indicar para algum restaurante para eu fazer? Eu quero fazer um estágio numa parrilha, alguma coisa. Ela, pois não, tal. Nessa época não era nem o WhatsApp, ela me liga, tal, que eu te passo. Aí eu acho que era SMS, não sei. Ela me passou um contato de uma pessoa que ela conhecia lá na Argentina, que até depois virou sócia dela lá no Arturito durante um tempo. Era a Patrícia. Na Argentina, a Patrícia, o apelido é Pato. Então era Pato. E aí eu escrevi um e-mail para Pato. A Pato me recebeu lá no restaurante dela. Chamava Bar Uriarte. Ficava ali no bairro de Palermo Viejo. E foi maravilhoso. Eu fiz um estágio numa parrilha. Queimei tudo o meu braço, minha mão, porque é parrilha. Mas eu amei, sabe? Eu entendi os pontos de carne lá na Argentina. Entendi como é que faz um bom chimichurri fresco. Trabalhei com peixe em parrilha, que era uma coisa que eu nem imaginava. Era uma delícia, era uma delícia. Eu fiz o estágio de um mês lá, que foi justamente a época das férias, que eu tinha da faculdade. E justamente por conta desse networking, por conta dessa gratidão, porque tem muita gente que esquece mesmo, não dá valor para esses links. E eu sempre, eu acho que na minha formação, eu sempre tive esse lado de olhar para trás, conectar com tudo, entendeu? E aí eu acho que vem disso. O MasterChef em si também. A primeira vez que eu fui convidado para ir no MasterChef, eu fui com um grupo de chefes do Centro-Oeste. A gente foi representar cada uma cozinha e um estado. E os diretores me viram lá. A gente também manteve contato, os chefes que estavam nessa edição também já conheciam o meu trabalho e eles queriam fazer algo diferente, né? Apresentar uma cozinha diferente que ainda não tinha sido falada. Então, esse ano, eu tive lá nos 10 anos... Olha eu conversando com a Cuia aqui. Pra quem não sabe, né? A gente fica tirando sarro se você fica segurando o tereré. É um dos mandamentos, tá aqui no meu livro. Tá aí, cadê? Tem os mandamentos do tereré. Opa! Encontra aí o tereré. Que legal, os mandamentos do tereré. Não mexa na A gente teve um convidado aqui, teve uma hora que na pergunta, aí a pergunta era difícil, ele tomou um tereré aqui. O Marcelo Loureiro. Ele é maravilhoso. Tem os mandamentos, claro. Muito legal. E o mate cozido também, que eu adoro, que é o mate queimado. Mas aí, só para terminar a questão do MasterChef, eles, nos 10 anos de MasterChef, no aniversário do programa, eles me convidaram para fazer a cozinha pantaneira. E quem tava lá de jurado, a Paula já tinha saído, a Helena Riso, que é do restaurante Mani, que, por sua vez, é casada com um cuiabano. Olha. Então, ela tem além do interesse, né, essa curiosidade também e esse conhecimento da cozinha do Pantanal, principalmente do Pantanal do Norte, né? Cuiabá faz peixes maravilhosamente bem. As peixarias de Cuiabá... Vocês já tiveram em Cuiabá? É uma delícia. Eu nunca comi tão bem peixe de rio quanto em Cuiabá. E olha que Pará e Manaus também tem, mas é da bacia do Paraguai. Mas eu acho os peixes de rio... a bacia amazônica lá em cima, né? A bacia do Paraguai, para mim, são os melhores peixes de rio. O sabor, o jeito de ser, né? Piraputanga, mesmo pintado, ali pacu. tem perto Santo Antônio, né? Aquelas peixarias na beira do rio Cuiabá. Isso, incrível, maravilhoso. E aí faz aquele pirão, a farofa com banana. Ai, tô ficando com fome. É demais. Eu acho que... Mas ele não concluiu o MasterChef, daí você chegou lá... Não, aí eles me convidaram para fazer isso bom, a Helena, eles falaram, vamos falar de Pantanal, né? E aí, Paulo Machado, né? A Helena, o Rodrigo Oliveira, que também estudou na Embi, que eu já conhecia muito bem. O Jacan já conhecia, mas o Jacan, 2 ocasiões. Teve uma ocasião que era aniversário dele e eu tava trabalhando de garçom num restaurante clandestino em São Paulo, de uma amiga minha mexicana, Lourdes Hernandes, que também dá aula hoje no Food Safari México, que a gente faz. E ela foi contratada pelo Jacan para fazer o aniversário dele. Então, eram só chefes franceses e eu servi o Jacan lá no aniversário dele. Legal. Então, assim, todo mundo me conhecia de uma forma ou de outra, né? E aí, obviamente, chegaram no meu nome para convidar para o programa. E foi muito legal. Porque eu tive a oportunidade de fazer uma mesa com
Eu vi. Praticamente muitos dos nossos elementos. Falei do tereré, do sarrabulho, pintada urucum, enfim, eram muitos pratos ali e os competidores arrasaram, foi bem legal. Ai, que alegria, né? Você levar o nosso estado. Assim, falando de jacaré, todas essas misturas que você já viu pelo mundo, qual foi o prato mais exótico que você pode dizer assim, esse prato é diferente? Nossa, tem algumas coisas. Eu provei, na primeira vez que eu fui para o Japão, a gente faz também o Food Safari Japão, uma das principais iguarias, que assim, muito exótico. O nome chique é gônada. Vocês sabem o que é gônada? É o saco do esperma do peixe. Tá? A gente aqui come o saco de boi, né? Nas carneadas e tudo mais. Ou, enfim, antigamente o boi era castrado dessa forma. Você já colocava ele na brasa e comia. É um sabor muito, muito interessante. É uma gordura, parece, né? Mas a gônada de bacalhau, ela é muito apreciada na cultura japonesa. E eu provei nos izakayas, que são os bares japoneses, eles comem aquilo com saquê, muito gostoso. Mas eu tive a oportunidade, quando eu estava montando o Food Safari, aí já na segunda vez que eu fui para o Japão, de conhecer a Mari Hirata, que ela infelizmente não está entre nós, mas uma das principais cozinheiras de cultura japonesa no Brasil. Ela é brasileira japonesa, né? Legal. E ela recebia muitos brasileiros que iam para lá e ensinava um pouco da cultura do Japão. E numa das visitas que a gente fez ao mercado de peixes, que era o Tsukiji, lá em Tóquio, ela conseguiu comprar a gônada de fugu, que é o peixe, aquele peixe, é aquele peixe que tem veneno. Sim. Ele tem um nome aqui, baiacu. Incha, né? Uhum. Exatamente. Ele tem na Amazônia também esse peixe. E o baiacu, para você conseguir manipular ele, você precisa, no Japão, de uma licença. O peixeiro, mestre peixeiro, que sabe e que pode trabalhar com baiacu, sem essa licença ele não pode fazer, porque ele fez um curso, ele sabe. Porque se você cortar errado, você pode matar uma pessoa. A pessoa comer, porque ele tem um tipo de ácido que é letal. E nas gônadas é pior ainda. Então o cara tem que saber manipular aquilo. Agora, pensa numa coisa deliciosa. A Mari pegou um fogareirinho, que vale muito a pena, uma brasinha. É perigoso, né? Pois é. Ela colocou aqui o fugu, a gônada de fugu, ali numa brasinha, de um lado e de outro, colocou num potinho assim japonês, colocou um pouquinho de shoyu, flor de sal e wasabi, né? Aquela wasabi ralado na hora. Cara, parecia um creme, assim, de uma... tipo assim, um creme anglese, um creme de baunilha. Era um sabor, aquilo comido com arroz, o gohan, né? O arroz japonês. Foi delicioso. Não assim. sai da tua mente. Não sai da minha mente. E é muito exótico. É algo que eu nunca imaginei que eu fosse comer. E se alguém falasse, eu não iria nem provar. Eu não vou precisar provar isso, né? E foi muito bom. De coisas exóticas e ruins, já provei muitas. Uma delas muito esquisita. Eu tive numa viagem de trabalho com Itamaraty para a China, fui fazer o Festival de Cozinha Brasileira lá em Pequim, e aí depois eu fui para a cidade de Guangzhou, que fica na região do Cantão, na China. E essa região, eles comem muitas coisas exóticas. É o famoso lugar que come todos os animais, a Arca de Noé inteira, tá? Meu Deus. Que os chineses, eles consomem. E eles têm uma relação muito com saúde. Eu como cavalo porque é bom para tal coisa. Eu como ninho de andorinha que é bom para outra coisa. E foi uma dessas coisas que eu odiei. Eu fiz um menu de degustação. Algumas coisas eram boas, mas era um restaurante de comidas exóticas. E ali eu provei esse ninho de andorinha. Eu não sabia o que era, mas tinha o aroma, o gosto, parecia galinheiro, sabe? Assim, era horrível. Assim, era uma sopa. E eles consomem muito porque tem muito colágeno, faz muito bem para a pele. Eles fazem também cremes com isso. É algo também que hoje em dia é bem controlado, porque começou a dar uma extinção em andorinhas no Vietnã, que é onde mais se consumia. É um alimento perigoso assim de você consumir, porque pode danificar toda uma questão. É isso. Então tem. Mas assim, as comidas exóticas, elas se deparam muito nisso, né? Nas culturas e nos motivos por que se consome. No Japão, por
por exemplo, carne de baleia, que é proibido hoje, mas é uma cultura, né? Imagine que é um país que não tinha, é um país muito pequeno, não tem boi, não tem porco, não cabe ali. Ilha, né? Então, abatia-se uma baleia, carne ali pro ano inteiro, né? E eles gostam, é uma carne vermelha, uma carne gostosa. Hoje, no Japão, para você provar, eu provei, tive a oportunidade, para fins científicos, né, para estudo, quando se abate uma baleia. E aí, justamente para não desperdiçar, eles vendem para alguns restaurantes também credenciados que tem a carne de baleia. E você tem a oportunidade de ir lá e provar e comer. É super caro, mas realmente é um sashimi muito gostoso. Uau. Legal. Gente, conta a história. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para a gente fechar essa parte do Food Safaris e das culturas, das viagens. Se tivesse um lugar para você indicar, assim, mais o imperdível, cara, de todos os lugares que a gente viajou, que o Food Safaris vai, qual que você indicaria pra gente aqui? Vamos lá no Food Safaris. Essa pergunta é muito difícil. Eu indicaria todos, mas eu vou indicar 2, um internacional. Eu vou indicar 2 internacionais. Tá bom, vai um internacional e um nacional. Beleza. Pra ficar um e um, vai. A gente tem uma experiência esse ano maravilhosa que vai acontecer em Pirinópolis. Pirinópolis, bem próximo de Brasília, entre Brasília e Goiânia, com o chefe André Barros, que é um dos chefes que mais conhece de cultura do Centro-Oeste, como fazer uma boa pamonha, como fazer o arroz de suã. E ele vai acompanhar essa viagem. Esse nosso Food Safari, ele vai acontecer agora eu não sei se é julho ou agosto, eu tenho que olhar no site, mas já está no nosso site, no brasilfoodsafaris.com. Quem tiver interesse, ou então me escreve lá no Instagram, @chefe Paulo Machado. Eu passo toda a dica para fazer o Food Safari Pirinópolis, que é demais. E aí o internacional, eu já vou indicar para vocês, aqui no continente americano, né? Nossas Américas, na América do Sul, a gente tem o Food Safari para o Peru, que é um país que eu já falei, mas eu acho que, assim, em cultura gastronômica é imbatível. Tanto os ceviches, mas a comida peruana é muito além disso, né? Olha eu de novo com a cuia. Ferindo os próprios mandados. Dormindo com a guampa. Vocês têm que falar, gente, senão ferrou. Uma exceção. Falo mais que o homem da cobra, né? Gente, por tudo isso que você faz, que você tem feito e por histórias que você tem levado do Brasil, do Mato Grosso do Sul, você recebeu um colar do Mérito Pantaneiro, né? Do governo. Foi muita emoção isso. Me conta um pouquinho. Foi o ano Cavaleiro passado. da Ordem de Rio Branco. Foram 2 menções. Para mim é muito importante isso, porque é um reconhecimento, sabe? É um reconhecimento governamental. O primeiro que eu recebi, a primeira comenda desse tipo foi justamente do governador aqui de Mato Grosso do Sul, no ano passado, lá no Bioparque, no nosso aquário, né? Eu sempre chamo de aquário. Lindo, lugar lindo, maravilhoso. Eu não estava aqui em Campo Grande na época, então os meus pais foram lá receber, mas assim, eu fiquei acompanhando online o tempo todo. Eu estava num trabalho fora, eu não lembro nem que país que eu estava, mas foi muita emoção. Porque é um prêmio, é uma menção dedicada a pessoas que preservam o Pantanal. Então, por exemplo, Leonardo de Barros, que faz um trabalho com carne orgânica do Pantanal, recebeu. A pesquisadora das araras azuis, no Pantanal, também recebeu. Enfim, personalidades que realmente trabalham com a nossa cultura. E a gastronomia, não foi só eu, né? A gastronomia recebeu uma menção dessa, é muito importante. E logo depois, esse sim, eu consegui estar no Brasil. Eu estava chegando de Barcelona, e eu fui para Brasília para receber a Ordem do Mérito de Rio Branco, que é uma comenda do Itamaraty, né, para as pessoas que fazem um trabalho diferenciado pela cultura brasileira. Olha, e também foi muito legal, porque todo ano, a cada ano, o presidente escolhe, né? Na verdade, o Itamaraty recomenda, e aí o presidente chancela, né? O executivo chancela essa premiação. E assim, ao meu lado tinham pessoas que trabalham por refugiados, né? Diplomatas importantes que fazem trabalhos especiais no Brasil, levando a cultura brasileira.
pessoas das mais variadas áreas. Tinha bailarinos, músicos, enfim, não só da cultura, também alguns trabalhos ligados à política. Enfim, essas pessoas ali que são de áreas totalmente diferentes da gastronomia. E justamente esse ano, né, no ano passado, eu recebi essa comenda junto com a chefe Morena Leite, que também a gente faz esse trabalho junto no Itamaraty do Brasil em Sabores. E foi, assim, muito especial ter recebido. Foi um momento histórico para a nossa comunidade da gastronomia, sem dúvida. Que legal, parabéns. Parabéns. Obrigado. E aí, por último, tem um programa também aqui que você fez. Isso foi muito legal. Conta pra gente. Aliás, é um trabalho... Sabor à Prova daqui Aqui em Mato Grosso do Sul. Aqui foi gravado no Senac MS. Aliás, uma estrutura maravilhosa. Minha companheirinha de Senac, a Roberta, linda, que estava lá também de jurada, né? Foi muito bacana, porque o Sabor à Prova é um projeto lindo. Eles tiveram, nas primeiras temporadas, a oportunidade de ter como jurado também o chefe Arthur, que ele faleceu, é um chefe que era do Rio Grande do Norte e ele veio trabalhar aqui em Mato Grosso do Sul para melhorar justamente a qualidade dos professores, de tudo que é ensinado para os alunos, né? E ele acabou virando jurado. E depois, o Ulisses, que é o proprietário, né, da televisão do programa, ele me convidou para apresentar o Sabor à Prova, né, substituindo o Felipe Todesco, que também fez um trabalho lindo nos programas anteriores. Então, foi bastante responsabilidade para mim. E eu sinto que, assim, foi muito melhor do que eu imaginava ter trabalhado com essa equipe, porque muito afinado. Eu até brinco com o Felipe, eu falei, ele fez a primeira e a segunda, né? Ele pegou no começo, então eu já peguei um negócio assim muito mais fácil para trabalhar. As pessoas já sabiam. O Johnny, que é o diretor, assim, fantástico também. Aí minha outra companheira lá no programa, a Fernanda, que é do Senac, os professores do Senac, incríveis. E os participantes também, né? Que são muito jovens. A gente tinha de todas as idades, na verdade. A dona Vani, que ficou em segundo lugar, que era maravilhosa. É uma cozinheira antiga aqui de Mato Grosso do Sul, trabalhou no Rotary Club e tal. Então, eram surpresas em cima de surpresas. A cada programa, a gente colocou coisas temáticas. Então, tivemos cozinha japonesa, cozinha árabe, convidados especiais. No último programa, a gente teve de jurado especial, o Gabriel Sater, que é um querido amigo e ama comer também. Então, foi super legal ter ele no programa. Vale a pena assistir. O programa tá no YouTube também, quem não acompanhou. Vale a pena. E quem sabe aí uma quarta temporada, quinta, vamos ver como é que vai ser. Ajustando as agendas, né? Ô, Paulo, e nessa jornada, você pensou em desistir? Em algum momento você falou, não, vou largar tudo isso aqui, vou voltar para minha casa, vou lá para o meu escritório, vou mexer com o processo. Eu não vou falar que é todo dia, mas a cabeça fica fervilhante, né? E a gente fica... Não é que eu desisti, é e se. E nesse se, eu acho que são os ciclos, né? Eu acho que com essa história de não ter terminado, não ter saído, né, na realidade, do direito, eu... terminei essa faculdade, eu gosto muito de fechar os ciclos, né? E de ir transformando. Mas a gente pensa muito nisso, sim. É natural, na verdade. É humano, né? A gente pensar, poxa, se eu estivesse fazendo isso e tal. No caso da gastronomia, eu me encontrei de cara, assim, logo que eu entrei, que eu falei, eu entrei de cabeça nos primeiros meses, né? Quando eu fui trabalhar lá como garçom. Então, eu tava garçom, fui pra cozinha, ajudante de cozinha, tava no outro restaurante, resolvi fazer a faculdade, então fazia a faculdade de manhã, para eu trabalhar à tarde e à noite. Eu trabalhava de terça a domingo. Na segunda, que era a minha folga à tarde, que eu não tinha aula de manhã, eu comecei a dar aula num colégio de uma amiga minha para criança. Então eu era gastronomia 24 horas, ligado. Aí eu fui aprender, eu fui conhecer quem eram os chefes, eu não sabia nada, sabe? Deixa eu terminar o tereré. Aquele negócio, vamos pra lá.
Coisa do propósito, né? O propósito encontra você, né? Se você começar a se movimentar. Isso, então acho que, como eu me debrucei, eu não tive nem tempo de pensar em desistir. Eu fui, sabe? Fui assim, com a cara e a coragem. E aí, obviamente, depois, e vão aparecendo os projetos novos, então eu vou transformando, né? E é essa transformação que é legal. Você sai de... Na época que eu tava lá na faculdade, eu namorei um pouquinho a questão de buffet, que eu gostava muito. Muita gente, você já teve restaurante, você não quer ter restaurante. Era um sonho muito grande no início. Na verdade, era o que eu pensava. Falava, não, vou ter o restaurante. Hoje eu não quero isso pra mim. Hoje não quero você é ter do mundo, né? Hoje mas quem sabe mais pra frente isso muda, né? Então, eu desisto de uma coisa pra fazer outra. Então, tudo bem, na minha área que eu tô fazendo. Mas na gastronomia você nunca pensou em desistir? Não, eu sinto que eu encontrei um nicho de trabalho e que é o nicho, porque a gente tem muita coisa pra fazer. A gente precisa. Ainda mais ficar falando da gente, do Pantanal, do Mato Grosso do Sul. A gente tem que ir pra roda. Tá tão bom o papo que a gente tá aqui. Exatamente. Mas antes da gente ir pra roda... Vai ter que voltar aqui, vai ter que voltar aqui. Nosso convidado. Não, muita história. Eu falei que você ia gostar do episódio de hoje aí, ó. Todo mundo que vem aqui ganha um presentinho da Malu e você gosta, né? Claro! E a coisa nossa também. Que legal, gente. Olha que lindo que a Malu mandou pra você, Paulo. Ai, meu Deus, eu amo o chapéu. Ai, que delícia. Já dá pra ver, né? Nossa, eu vou trocar. E se você quiser também, você pode ir lá no quiosque deles, lá no shopping, você troca pelo... Tá lindo. Peraí, tem que olhar. Ficou lindo. Júnior, põe aí. Eu vou aproveitar e já vou fazer a selfie com vocês lindo. aqui, ó. Aí. O chapéu da Malu, cadê? Adoro essa aqui, Júnior. Manda aí. Depois você marca ela no Instagram, Malu Pis. Obrigada, Malu. E aqui é uma canequinha também do NovoCast. Pode bater. Ah, não, tirei um monte. Assim, ó, também acho que ele vai gostar. Canequinha pra também. Pra você lembrar da gente, parceria. Adoro caneca, viu? Ter coleção. Esse aí em parceria com Café com Negócios. Isso mesmo. Parceiro aí também. Nossa, Café com Negócio é muito legal, né? Eu já participei legal. Lá. Muito legal. Muito legal. Bom, então agora nós vamos para nossa roda de tereré. E na roda de tereré não tem muita conversa assim como é a dinâmica do tereré. A gente faz perguntas pro nosso convidado, perguntas rápidas, e você responde também da forma mais rápida, mais melhor possível, tá bom? E seguindo os mandamentos do tereré. E aqui, ó. E não esquece de curtir, compartilhar, né? Se inscrever no canal. Senão você não vai acertar o tempero da tua comida. É verdade, senão o teu feijão vai queimar. Exatamente. Tá escrito aqui no livro. Se não curtir, não compartilhar, não ativar o sininho, vai dar ruim. Isso aí. Paulo, como é que você se define em poucas palavras? Quem é você? Eu sou uma pessoa curiosa, que vive em busca de realizar sonhos. Tanto meus quanto de quem está ao meu redor, assim. Dessa forma fazer com que as coisas tenham uma fluência, uma cadência. Não é fácil. E qual que é o seu primeiro pensamento quando você acorda? Quando eu acordo, é básico, né? Até meio clichê, mas matar o leão, né? Vamos matar o leão. O que eu vou fazer hoje? Tem dias que a gente tem preguiça, né? Obviamente. Mas eu acordo com prazer. Eu acordo com prazer, sim, de viver aquele dia. Eu tenho uma coisa meio ansiosa de viver o nosso dia, meio budista isso também, né? Como se fosse o último. Eu acho que é. Mas isso também é algo que não é muito saudável. E isso em terapia eu já cheguei a entender. A gente precisa realmente se planejar, pensar como se a gente fosse viver anos. Isso dá um pé no chão pro presente, sem dúvida. Entendi. Legal. Qual é a sua paixão, Paulo? A minha paixão é comer. Continua sendo. Continua sendo a de infância. Tá. Eu sou muito curioso por sabores. Eu tive Covid e um dos problemas do Covid é perder a sensibilidade olfativa, né, e o paladar. E eu fiquei desesperado. Graças a Deus voltou. Fiz exercícios, mas durante quase um mês eu sofri demais. Sofri demais. Assim, Tinha gosto sem cheiro. Aí eu falei, bom, vou desistir, vou para outra área agora. E qual é o seu prato preferido? Ele já falou. É o caribéu?
Não. Feijoada. Feijoada. Eu amo de paixão. Que minha avó fazia. Uma, então, Caribé é o preferido da minha mãe. Dele. E você prefere comer do que cozinhar? A paixão? Eu amo cozinhar feijoada. Amo cozinhar. Não faço muito, porque é um prato que requer pessoas para comer. É um prato de família, né? Sempre. E tempo também, ingredientes. Mas eu adoro preparar. E comer também os outros. Agora, eu odeio comer. Não sei se vocês vão perguntar o que você odeia, mas já vou falar. Eu odeio comer comida ruim. Acho que todo mundo, né? E comer uma feijoada ruim, para mim, é um desperdício ali de tempo. Eu penso sempre nisso, no doce. Assim. Eu evito comer doce. Eu falo, será que tá valendo a pena ganhar essas calorias aí? E o que tira o Paulo do sério? Comida ruim. Eu fico bem chateado, viu? Mas você parece ser calmo, né? Eu sou calmo, Eu acho que, assim, essa coisa de perder tempo mesmo, sabe? Me incomoda. E, obviamente, você sentar numa mesa, eu não sou de... Claro, de vez em quando a gente vai no fast food, tudo bem. Mas eu gosto do compartilhar a comida. E eu vou muito sozinho em restaurante também, né? A gente fala, você vai sozinho no cinema? Adoro. Vai sozinho em restaurante? Adoro. Porque eu compartilho aquilo. Então, aquele tempo para comer é o meu tempo. Então, ele tem que ser muito maravilhoso, né? Não tô falando, tem que ser a melhor comida do mundo, não. É uma comida bem feita, né? Então... Show. E nessa correria, nesse estresse, enfim, ansiedade, o que te acalma, o que te traz paz? Olha, hoje em dia, cada vez mais estar junto com a família, né? Porque eu valorizo demais. Como é algo que eu não acontece sempre, né? Ainda mais agora que eu tô morando fora. Embora eu tenha os meus amigos que são família, né? Um dos motivos eu ter mudado para a Espanha é que a minha melhor amiga mora lá. Legal. Carolina Lima, que é daqui, né? A Carol é pantaneira também, mas ela mora há mais de 10 anos lá na Espanha. E eu ia visitá-la muito nessas minhas andanças, fazia stopover lá em Barcelona. Teve um ano que eu fui 4 vezes. Ela falou, Paulo, muda pra cá já. E você pode fazer o food safari daqui. E aí aquela vontade me acendeu, aquele sonho antigo. Falei, vou. Legal. E qual que é o valor inegociável? Aquele que você não abre mão pra dormir com a consciência tranquila? Eu acho que é a gente ter essa vontade de fazer o que é certo, né, dentro da nossa área, de ter passado alguma coisa para alguém, né? Eu sou mestre em hospitalidade. Hospitalidade não existe com uma pessoa só. Tem que ter no mínimo 2, né? Para você dar, receber e retribuir. Então, eu acho que aquela horinha mesmo de refletir antes de dormir, né? Eu, graças a Deus, sempre tive um bom sono. Atualmente não tanto, é celular e tal, né? A gente fica mexendo e não é bom, não é nada saudável. Mas eu acho que o pensar em, puxa, aconteceu isso... conseguir fazer aquilo, aquela pessoa refletiu a respeito disso, eu mesmo aprendi, isso dá uma paz, sem dúvida. Legal. Qual foi a pessoa que mais marcou a sua vida e por quê? Olha, Dr. Paulo Machado, sem dúvida. É o meu guia. Show. Legal. E é difícil a gente falar da gente, né? Mas qual que é a maior virtude, a sua maior virtude? Eu amo conectar pessoas. Não sei se é a minha maior legal. virtude, mas eu faço isso bem. Os meus amigos apontam isso, né? As pessoas que estão comigo. Porque eu acho é natural acontecer isso e, ao mesmo tempo, a gente esquece. É fácil de esquecer, né? De fazer. E é muito importante. As pessoas que me conectaram a outras, gratidão eterna, né? E eu procuro fazer isso, sem dúvida. E para a área da gastronomia, para cozinha, hoje eu vejo o macarrão de comitiva, por exemplo, que é o prato que eu aprendi com o Elinho Lopes, que é um cuca de comitiva, que inclusive tem restaurante aqui em Campo Grande. Eu tento passar ele ao máximo, repetir ele ao máximo também para as pessoas conhecerem. Muita gente, a maioria das pessoas ainda não conhece esse prato, né? E hoje eu vejo vários chefes em Campo Grande fazendo esse prato, em Mato Grosso do Sul, levando com orgulho. A gente tem até um dos lugares da rota, que é o Posto Pioneiro e Pousada. Eles fazem hoje o macarrão de comitiva em box, tipo macarrão instantâneo. Caraca. Que legal. Prato nosso, pensado para... Você coloca no micro-ondas, coloca água, 11 minutos ele tá pronto.
Olha que bárbaro, né? Aí lembrar, isso faz marmita também, eu como direto na quinta-feira, ela Aí, faz, ó. aí a gente come. Aí, tá vendo? É uma Direto, delícia, direto. né? Prato Conheci fácil, ela. gostoso. Aí lembrar isso. Ah, tá. Que ela tem um restaurante. A Ellen é minha amigona. Ela aliás, é uma pra vir aqui contar a história dela. Ela é de Goiás. É, exatamente. Gente, a feijoada dela é maravilhosa. O Caribel também. Eu vou ter que conhecer, Ela que velho. me apresentou esses pratos. sério? Porque eu comecei a gente comendo fora, e aí chegava Caribel. Eu falei, o que é isso? Macarrão de comitiva, o que é isso? Aí eu mandava mensagem pra ela, eu falei, cara, isso aqui tá maravilhoso. Ai, muito que bom. legal. E Adoro a sabe, Ellen. Um beijão pra você, Ellen. E qual legado você quer deixar, Paulo? Olha, se a gente puder, né, arraigar algo, fazer com que a cozinha pantaneira seja olhada assim como é hoje a cozinha francesa, a cozinha italiana, a cozinha mexicana, porque ela merece isso. Legal. Ela não deixa a dever nada, nenhuma outra cozinha do Brasil ou do mundo. Perfeito. Tem algum sonho Nossa, que até não arrepiei aqui. Tem algum sonho que não realizou e quer realizar? Muitos. Vários. Ó, eu conheço você possa 60 falar. países. 60? 60 países. E eu, com tudo isso de país, né? O mundo tem uns 120, né? Eu não tenho essa ambição de, eu quero conhecer todos ou mais. Não é mais. Mas eu não conheço o continente da Oceania. Eu não conheço a Austrália, Nova Zelândia. É o meu sonho. É o que E falta. eu acho importante também não conhecer. Eu quero, porque é bom que o negócio vai. O Japão era um grande sonho, eu consegui. Quero sempre. Outro sonho é sempre poder voltar ao Japão. Eu falo, Japão é a Disneylândia do cozinheiro, tá, gente? Porque é a terra da comida. Toda esquina tem um restaurantezinho. E o japonês, ele tem o prazer, assim como os portugueses também, em servir sempre o melhor. Pra vocês terem uma ideia, em Portugal, muitas vezes o cara não serve a safra de um vinho porque ele considerou que a uva não tá boa. No Japão, se o cara ele tem um restaurante, ele só serve ali tempurá. Ele vai comprar os melhores ingredientes para fazer o tempurá, sabe? Então eles mostram muito isso, de servir o melhor chá, o melhor sashimi. E isso é um exemplo muito bom pra gente aqui no Ocidente, principalmente em lugares muito turísticos que muitas vezes acabam com a qualidade de um alimento, né? Eu vou comprar essa carne porque ela é mais barata, eu vou trabalhar com esse insumo. Fazendo gato por lebre mesmo. E é muito difícil você ver isso no Japão. Então, acho que é um exemplo importante para outros países, sem dúvida, e outras culturas. Vou supor que eu tenho direito, né, eu e meu esposo Samuel, por uma refeição em qualquer restaurante do mundo. Qual seria esse restaurante, onde ele fica, qual prato seria? O que você indicaria, assim? Ai, que legal. Eu vou falar de um restaurante que eu fui recentemente, que foi fantástico. Eu procuro cada vez menos ir em restaurantes de menu degustação, aqueles menus grandes, enfadonhos, e que são menu confiança, mas que às vezes você não te agrada tudo. Eu acho que você sentar à mesa e comer algo feito por uma cozinheira que sabe o que está fazendo ali é muito melhor. Mas eu tive numa experiência lá em Barcelona, um restaurante chamado Compartir, que é de um grupo de chefs. Ele faz parte dos melhores restaurantes do mundo hoje. Aliás, esse ainda não, porque ele é novo. Eles têm um outro restaurante que tem estrela Michelin, chama Desfrutar. Esse sim, eu já tive lá, eu gostei, mas eu não voltaria, porque eu já fiz a experiência e tem essa coisa, vários pratos, tal, umas coisas são boas, outras nem tanto. Agora, o Compartir, o nome já vem, né? É comida para você compartilhar. Então, você pega o cardápio, você escolhe, pergunta a sugestão, né? Pro chefe de salão ou pro chefe. E aí, tudo é delicioso. E você tem que ir com de mais casal pessoas, ou mais pessoas. Eu tive lá com a Carol faz 3 semanas, né, que eu tava lá em Barcelona. A gente fez a reserva, não é muito fácil de fazer reserva, mas a gente conseguiu e foi delicioso. Comida de base espanhola, então os melhores ingredientes, pratos bonitos. Tá no meu Instagram, quem quiser ver os pratos. Legal, tá bem legal lá no Compartilha. Eu acho que esse restaurante é um que eu sugiro hoje para vocês, sim. Maravilha. Show. Olha, como você já indicou, né? Você já indicou pessoas para vir aqui, mas eu vou fazer a pergunta de novo. Tá? Todo mundo que vem no podcast vira nosso amigo. Inclusive, agora você é nosso amigo, já deu um livro pra gente, né? Vai autografar. A gente pede, vai autografar. A gente pede para que essa pessoa indique alguém que também tem que estar aqui. Né? Você falou da Ellen, mas se quiser indicar mais alguma pessoa... Ellen é maravilhosa da minha área, mas eu vou para outra área, a área das artes plásticas, que eu sei que Mato Grosso do Sul
tem maravilhosos artistas. Vou indicar minha mãe. Legal. Fazer Como é o nome dela? Lúcia Martins Coelho Barbosa. Ela faz um trabalho com a iconografia indígena, com as onças pintadas, ela faz em pastel seco, já participou de exposições em vários lugares do mundo, inclusive aqui em Campo Grande. Ano passado ela fez uma grande exposição sobre as onças dela lá na Casa de Vidro, sabe? Aquele espaço cultural aqui, na área ferroviária aqui em Campo Grande. E na antiga estação. E eu acho que um artista vai ilustrar muito bem também o podcast Insta? De vocês. Sim, é Lúcia Martins, o Insta dela. E tem outros artistas também, Ana Carla Zaran, amiga da minha mãe, muito boa. Humberto Espíndola também. Enfim, vocês podem também... Eu sei que vocês estão no começo do projeto, né? Sim. Mas vale a pena falar de artes plásticas aqui. E a gente costuma encerrar, né, a nossa pergunta derradeira. Se você tivesse a chance de mandar uma mensagem para o mundo inteiro, e aí a mensagem vai aparecer em todos os celulares, em todos os televisores, em todos os jornais, que mensagem que você deixaria se você tivesse essa oportunidade? Provem o macarrão de comitiva. Legal. Gente, a gente bateu um papo incrível aqui com esse cara que é surreal. Foi um prazerzaço te conhecer pessoalmente. Muito bom mesmo. Você tem um astral muito alto, assim, que anima a galera. E eu vou sair daqui com muita fome. Falando muito de comida, né? Energia muito boa. Já conheci ele pessoalmente. Pra quem não sabe, tive um grupo de pagode, toquei no programa dele. Tá? Fizemos espetinhos juntos. Mas é muito legal conhecer você mais profundamente. Uma coisa que me chamou muita atenção, assim, na tua história é que... Uma frase que me veio muito à cabeça. Tudo dai graças. Você consegue contar a tua história... Porque você consegue fazer os links e ser agradecido por tudo que aconteceu. Eu tive um momento, assim, que eu fiquei meio confuso com o que eu ia fazer. Eu fiz direito também. Eu não me vejo trabalhando na área de direito hoje. Né? Eu vejo, talvez, isso aqui dando certo e eu vivendo disso daqui, entendeu? Enfim. E muito legal. Essa foi uma das lições que você me deu aqui. Tipo, vamos fazendo. Né? Quem sabe? Isso, eu falo, isso é uma coisa que meu pai fala, né? Ele fala, Paulo, o dinheiro, né? O reconhecimento financeiro do seu trabalho, ele vem por conta do trabalho. Nunca coloque isso antes, sabe? E você vai sendo reconhecido mesmo, né? Nessa parte, por conta de um trabalho bem feito. Não, eu acho que esse é o caminho. E realmente eu vejo que assim acontece, sabe? E quando fala dinheiro, né? O sucesso, o reconhecimento é dessa forma. Então eu tô entregando tudo. Quem sabe veremos, né? Veremos o que o futuro tem pra mim. Obrigado, tá? Valeu. Obrigado. E eu queria agradecer também, deixar um insight aqui, que é o seguinte: o Paulo tinha tudo para usufruir de todos os privilégios que ele cresceu, enfim, na família dele, uma família tradicional, né? E ele meio que deixou tudo de lado e foi para lugares onde ninguém o conhecia, onde ninguém sabia do sobrenome dele. O sobrenome dele não influenciou a história dele, né? Então fica para você a dica, né? Falar, mas o Paulo Machado, olha o sobrenome dele, não, né? Ele foi lá bater na porta, foi ser garçom, foi ser cozinheiro, né? E tinha o carro dele que ele teve. Então, uma história linda. Eu contatei ele no Instagram, ele foi super gentil, respondeu super rápido, né? Então, assim, fica a nossa gratidão pela tua humildade, pela tua história, né? Por você levar o Mato Grosso do Sul para o mundo. Eu sempre reforço que esse é um propósito do nosso podcast também, a gente falar do nosso estado, falar do Mato Grosso do Sul. E que Deus te abençoe aí na sua jornada, né? E agora, quando a gente estiver assistindo o programa com alguém, a gente vai falar, ele é nosso amigo. Não, a confra do ano que vem. Eu tenho que fazer essa feijoada aí. Exatamente. Quem sabe a gente não marca essa feijoada. Porque a Dedê fez um jantarzinho lá em casa com o pessoal. Olha aí, agora eu vou ter que fazer. Eu não queria te falar. A Dedê é fogo. A Dedê é muito melhor cozinheira que a gente. Ela nem me convidou, pô. É porque você não tinha vindo aqui ainda. Mas agora Mas a gente marca outro encontro, tá bom? Obrigada, gente. Curte, compartilha. Compartilhem que vocês vão amar isso aqui. É isso aí. Valeu, gente. Valeu.